Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, é sempre bom ouvir a palavra de Deus e é sempre perceber que esta palavra vai se revelando gradativamente. O mesmo texto, mesmo que ouvido várias vezes, sempre acaba por nos despertar novos focos de interesse e de iluminação. Penso que todos nós temos um grande propósito na vida, uma razão pela qual tenhamos vindo a esse mundo. Deus tem interesse imenso que todos nos salvemos e nos olha e nos vê como filhos e vai nos dando novas chances para que a gente vá progredindo. Na primeira leitura que nós ouvíamos, ele promete a libertação do exílio, o retorno à pátria, guiados e cuidados por um amor de mãe. Quer dizer, carinhosamente, Deus olha para cada filho e quer conduzir a um processo de mais vida. Jesus, o sumo sacerdote, nós ouvíamos na segunda leitura, é aquele que é suscitado do meio do povo, mas não é a pessoa que se escolhe, não é ele que se deu o título de sumo sacerdote, ele foi chamado para tal. É o próprio Deus que designa aqueles que devem representá-lo no meio do povo. Não é um capricho ou uma escolha pessoal. Mas nesta peregrinação, às vezes nós podemos estar na condição do cego Bartimeu, à margem do caminho, sem progredir, o que seria uma pena. A razão maior pela qual viemos a este mundo ficaria estagnada. A cegueira impede de progredir no caminho, impede a pessoa de amadurecer os seus dons ou de atingir a razão pela qual veio, preparar-se para a vida eterna. O cego, ele estava à margem do caminho, mas atento a tudo aquilo que passava. E quando soube que era Jesus, começou a gritar. Alguns pedem que se cale, outros
falam diferente. Mas Jesus, ouvindo a sua insistência, disse: trazei-o aqui, chamai-o. A expressão é chamar, é chamado, a mesma palavra de vocação. Chamaram e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Será que aquele que poderia curá-lo da cegueira não sabia exatamente aquilo que ele estava esperando? Mas é da pedagogia de Jesus. Ele quer que a pessoa se manifeste. Digamos, nós estávamos rezando a dezena vocacional no início das celebrações, pelas vocações. Mas a dezena não diz aquilo que nós precisamos. Por isso começamos a concluir as preces com a oração pelas vocações. Deus quer que nós manifestemos aquilo que é o desejo da nossa parte. Claro que ele sabia muito bem que o cego Bartimeu queria a recuperação da vista, mas perguntou para criar uma linha de diálogo. E a resposta de Jesus: a tua fé te salvou. É como um indicativo que a fé, ela é resposta, ela é tarefa. Ela não vem pronta, não vem acabada, ela faz parte da nossa relação com Deus. Se nós ficarmos acomodados à margem do caminho, numa condição de cegueira espiritual, a gente não cresce espiritualmente, não atinge a meta pela qual veio. E aí é uma pena. A estagnação é que nem o enterro dos talentos. Para um, o dono dos talentos deu 5, outro 3 e outro deu 1. O que recebeu 5 multiplicou outros 5, o que recebeu 3 outros 3, e aquele que recebeu 1 enterrou. Isso que deixou o dono dos talentos furioso, enterrar os dons, os talentos, ou não fazer da vida um dom, um serviço. É viver voltado egoisticamente para dentro de si mesmo. É importante observar que o cego, diante do chamado de Jesus, ele joga fora o manto. O que representa o manto para um cego e mendigo que vivia à margem da estrada? Era a sua casa, era o seu abrigo, era a sua proteção. Mas quando Jesus chama, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Quem não sabe renunciar, não consegue seguir Jesus. O cego renunciou o manto, que era uma aparente segurança que ele tinha, mas em vista de algo muito maior. Poderíamos até nos perguntar: quais são os obstáculos que impedem tanta gente que quer enxergar de se aproximar de Cristo e da igreja? Quais seriam os mantos velhos, talvez sujos, rasgados, mas que são símbolos que deixam a pessoa fora do caminho, longe do seguimento de Jesus? Em apegos maiores ou menores, de alguma forma, talvez todos tenhamos algum mantozinho de estimação guardado e que a gente não abre mão, né? Pode ser o time de futebol, pode ser o passeio, pode ser o carro, pode ser a empresa, pode ser uma ideologia. O que a gente coloca acima das coisas de Deus? Precisamos estar atentos e constantemente nos purificar. E assim descobrir quais são as cegueiras que nos impedem de chegar até Jesus. Importante também que o cego, depois de recuperada a vista, seguia Jesus pelo caminho. Para Marcos, este é o último milagre. Jesus está a caminho de Jerusalém, onde será morto.
É o último sinal realizado. E o cego seguia Jesus pelo caminho de Jerusalém. Todos nós estamos a caminho. Temos muitos valores que nos cercam, muitas coisas que nos impedem. O que é o essencial? É um trabalho diário para todos nós, aprofundar aquilo que vem em primeiro, em segundo lugar. Muitas coisas a gente pode e deve negociar até, mas as coisas de Deus, elas são supremas, são eternas, elas vêm em primeiro lugar. E o agradável e nos dá segurança é que quando colocamos Deus em primeiro lugar, dá tempo para tudo. Agora, se deixamos Deus para depois, corremos o dia inteiro e ainda ficamos com a sensação de que o dia ficou pequeno. Que o bom Deus nos ilumine o coração e a vida, e como o cego Bartimeu, estejamos atentos aos sinais que Deus vai colocando ao longo de nossa vida, para que possamos ver mais, ver melhor as coisas do eterno. Conta a história que, certa ocasião, um lutador de artes marciais estava diante do seu mestre para receber a faixa preta. E o mestre lhe perguntou, lhe disse ainda: uma coisa te falta ainda para receber a faixa preta. Me diga o que ela significa para você. E o aluno respondeu: é o fim de uma jornada, é uma recompensa merecida pelo meu bom trabalho, pelo meu esforço. Eu lutei, eu treinei, eu mereço a faixa preta. O mestre baixou a cabeça, caminhou para um lado, para o outro, visivelmente contrariado, e disse: você não está pronto para a faixa preta. Continue treinando, daqui a um ano você volta. No ano seguinte, lá estava o aluno de novo diante do seu mestre, e novamente vem a pergunta: o que significa para você a faixa preta? Ela significa a excelência e o nível mais alto que alguém pode atingir em nossa arte. O mestre ainda não se deu por satisfeito. Diz: não, você ainda não está pronto. Continue treinando. Daqui a um ano você volta. Um ano depois, lá estava o aluno diante do seu mestre, e a mesma pergunta. Aí a resposta mudou. A faixa preta representa o começo, início de uma jornada sem fim de dedicação, empenho, de disciplina, de trabalho e busca por um padrão cada vez mais elevado de vida. Aí o mestre acenou com a cabeça: ah, sim, agora você está preparado. E lhe deu a faixa preta. No primeiro momento ele pensava que era um merecimento, algo pessoal, uma recompensa. Nós podemos pensar que o céu também seja isto. Não é uma recompensa pelo nosso esforço. A gente só tem que fazer por merecer. Nosso Senhor já pagou o preço. Seu sangue na cruz. Também não é um status, uma promoção de um grupo elitizado. Também não é. Mas o perceber-se a caminho, o desejo de seguir, isto é importante para nós, homens e mulheres de fé. Não podemos ficar à margem do caminho da fé, como que numa cegueira de espiritualidade. Precisamos sim estar atentos aos sinais, progredir constantemente. A meta é a perfeição. Sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, nos disse Jesus. E aí, com dedicação, com empenho, os nossos olhos vão se abrindo. E aí, gradativamente, nós vamos seguindo Jesus pelo caminho, até o caminho da cruz, da paixão, mas, sobretudo,
da ressurreição e da vida plena. É isso que a nossa religião nos promete. Acreditemos e não desanimemos. Que o bom Deus nos ilumine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.